verdade. Cumpre teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar. Proclamar o evangelho é o meu dever. Usa minha boca. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor revele a Tua palavra para nós, Deus. Eu sei que passa aqui e chega nos meus irmãos, que o Senhor venha, Deus, trazer para cada um de nós, no nosso entendimento, Deus, aquilo que o Senhor quer de cada um, em nome de Jesus. O Salmo 119:1 fala assim: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Aqueles que andam na lei do Senhor são bem-aventurados. Amém? Nós sabemos que às vezes, nós somos seres humanos e nós somos falhos. Às vezes a gente tenta fazer do nosso jeito, não é? Tem alguma coisa para resolver, alguma coisa tem que ser rápido. E aí nós vamos lá, sabendo que nós dependemos do Senhor, nós vamos e resolvemos, tomamos atitudes da nossa maneira. E aí não dá certo, você fala, mas Deus, o Senhor não estava comigo? Aí Deus fala assim, eu estava, mas você não pediu para mim, né? Então é quando, muitas vezes na nossa vida, mesmo crente, irmãos, estou falando de quem é do mundo, de quem tem o Senhor, muitas vezes toma decisões por si mesmo e depois reclama com Deus. Ainda bem que o Senhor, Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Pode ter um reclamando, o outro, Ele consegue ouvir a todos, né? E não deixa sem resposta. Esse é o Deus que nós servimos. Então, aqueles que trilham o caminho do Senhor e andam na lei dEle, são os bem-aventurados. Irmãos, acho que todos aqui têm uma Bíblia. Amém? Todos têm uma Bíblia. E será que lê essa Bíblia? Ou só traz para o culto? Lê em casa, lê em alguns momentos em casa, medita nessa palavra. Ou só lembra dela na hora de vir para o culto? Se nós bobearmos, nós somos levados pelo Facebook, pelo WhatsApp, nós gastamos muito mais tempo nessas coisas do que lendo a palavra de Deus. É verdade? Amém? Misericórdia, né? Mas é isso que está acontecendo. As coisas estão tão corridas, e aí você quer ver uma informação, uma notícia, não que não tenha coisa importante, tem, mas aí de uma coisa você vai para outra, e quando você vê, o dia passou. A hora passa, o dia passa, o mês passa, nós já estamos aí chegando em dezembro novamente. E quanto que nós buscamos o Senhor nesses 9 meses que já passaram? Como é que foram os nossos dias? A palavra fala que o Senhor está voltando. E Ele vem buscar uma igreja santa, santificada, que anda na presença dEle. Amém? Então, é tempo da gente lembrar algumas coisas, que essa palavra está escrito aqui. Está escrito porque é o manual de instrução daquele que tem o Senhor. Esse é o manual de instrução. A gente compra, se comprar o celular, rapidinho você vai olhar tudo que ele tem para você. Tudo. Vai ou não vai? Né? Um tablet, essas coisas novas aí. E a palavra está aqui. E a palavra é nova todo dia para nós. Todo dia a palavra se renova. Né? Lá em Gênesis 1:1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia
sobre a face das águas. Eu vou me atentar só na palavra, irmãos. Em nome de Jesus. Então, todo mundo crê aqui que foi Deus que criou tudo? Glória a Deus, ninguém tem dúvida que Deus criou tudo no tempo dele. A gente aprendeu umas coisas essa semana, mas não vou falar, né, Rejane? Vai que eu me perca aqui, né? A gente viu a era do dinossauro, era do gelo, e tudo isso existiu. E tudo isso existiu. A queda de Satanás, quando caiu, terça parte dos céus, os anjos caídos, 1/3 que caiu, e aí falam que tem a história do Big Bang, mas na verdade foi uma guerra muito grande, porque esses anjos caíram e fizeram um estrago muito grande. Então tem toda uma história aí, qualquer hora a gente passa para vocês. Tem umas coisas muito legais. E para a gente ver que Deus estava em tudo o Senhor participou. Amém? É para crer, parece, agora pirou, agora vem com essa história, né? Era dos dinossauros. As crianças perguntam, várias crianças aqui perguntam, existiram os dinossauros? Existiram os broncossauros e essa família toda? Existiu. Mas graças a Deus hoje existimos nós. Amém? Deus criou. E Jesus estava nessa criação. Lá em Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até aí. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Quando ele falou, façamos a nossa imagem e semelhança, quem estava junto com Deus? Quem mais? Jesus e o Espírito Santo. Façamos. 3 em 1. Lembra disso? Quem já teve aquele aparelho lá de toca-disco, rádio e não sei o que mais? Era o 3 em 1, né? A gente fala que o Espírito Santo, Jesus e Deus é a Trindade. Eles são um em 3. Amém? E o verbo, quem que era o verbo aqui na criação? Quem que é o verbo? Jesus é o verbo. Jesus é o verbo que se fez carne. Ele é o Logos. Ele é Deus em ação. Amém? Então Jesus, ele esteve sempre presente, desde a criação. Em Isaías 40, versículo 8, diz assim: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste para sempre, a tua palavra. A palavra do Senhor, ela subsiste através, desde a criação do Espírito Santo e de Jesus. Jesus sempre esteve presente. Ele é a própria palavra de Deus. Amém? É a própria palavra de Deus. Quando você quer falar com Deus, você entra lá no seu quarto, se ajoelha e fala com Deus. Ele te ouve. Mas quando você quer ouvir Deus falar com você, o que você faz? Você vai ler o quê? A palavra. É aqui que ele se comunica com os filhos. Então, quem não lê a palavra, não tem comunicação. É igual aquele barco que vai para as águas, só que não tem água, está raso. O que acontece com o barco? Ele encalha e não vai para frente. Mesma coisa o crente que não lê. Não consegue ter intimidade com o Espírito Santo, não navega na água do Espírito. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Deixa de lado coisas que não são prioridades nem urgência na nossa vida.
e vamos ler a palavra. Você não precisa ficar grudado na Bíblia e ler a Bíblia o dia inteiro e não fazer mais nada. Não, você vai separar o seu primeiro tempo ali. Leia a palavra, se alimente da palavra de Deus, e o seu dia vai render mais. Sabia que o dia vai render mais quando você lê a palavra? Deus organiza a nossa vida, porque a gente buscou Ele em primeiro lugar. Ele é a prioridade na nossa vida. Em Provérbios 4:13, a palavra fala assim: pegue a correção e não a largues, guarda-a, porque ela é a tua vida. É a palavra de Deus, é a nossa vida. Porque ali está todo o ensinamento que nós precisamos para viver. Como homem, como mulher, como pai, como filho, como tio, como dono de empresa, como pastor, como discípulo. Tudo está na palavra de Deus. E a correção, aquilo que não é puro, que não é certo, aquilo que não é justo, está lá na palavra nos ensinando. Se nós não estamos apegados à palavra, pode ser que a nossa vida não esteja de acordo com a vontade de Deus. Alguma coisa não está dando certo na nossa vida, porque nós não nos apegamos à palavra de Deus. E aí, nós vamos fazer do nosso jeito. Aí eu vi um comentário lá no Facebook ou no WhatsApp, alguém que postou, você lê, às vezes é até um texto legal, daí lá no final fala assim, agora você envia para o maior número de pessoas. É ou não é? Não é assim? Qualquer coisa que você pega lá, aí manda enviar para um monte de gente. Mas a palavra de Deus você não envia. A correção da nossa vida está aqui, está na palavra. Em Mateus 24:35 diz assim, 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus é sempre a mesma palavra. Ela não muda, a própria Bíblia testifica que é verdade. Você pode ler o Velho Testamento, depois você lê o Novo Testamento, um vai testificando o outro. Amém? Então tem gente que fala, não, eu só vou ler o Novo Testamento. Não, irmão, você tem que ler tudo. Leia que a palavra vai testificando da palavra. Em Tiago 1, de 21 a 22, Tiago 1, de 21 a 22. Treinar para vocês ficarem bem rápidos. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. A palavra de Deus pode salvar a nossa alma. Amém? Então, se você quer salvação, você precisa fazer o quê? Ler a palavra. Ser cheio da palavra. Saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E a palavra de Deus, a Bíblia, gente, é um livro muito bom e gostoso de ler. Quando você for ler, você peça para o Espírito Santo te ajudar. Espírito Santo, dá alegria no meu coração, me dá vontade de ler a tua palavra. Faz em mim algo novo. Pode pedir que Ele faz. Ame a palavra. Ame a palavra. Que ela desça como mel para dentro de você. Ame a palavra.
E sede cumpridores, está continuando aí o que eu li, né? Pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Não seja somente ouvinte. Irmãos, não é fácil nós sermos transformados, não é ouvindo uma vez a palavra que a gente já vai ser transformado, mas é ouvindo muitas vezes, repetidas vezes, que tem uma hora que vai cair, né? Vai cair no entendimento, porque às vezes você ouve, mas você não compreende, mas tem uma hora que a palavra chega e ela vai acertar o alvo direitinho, e você vai vir o entendimento. Né? Olha, né, quando fala de imundícia, acúmulo de malícia, é para a gente receber com mansidão a palavra, e cumprir com essa palavra, não ser somente ouvinte. Sabe, às vezes a gente vem para a igreja, na correria, eu falo às vezes por mim, a gente trabalha com toda a parte de diaconal da igreja, até olhar se está limpo o chão, olhar se tem gente na porta, olhar se a cantina está todo mundo lá, olhar se os meninos estão lá no carro tomando conta. A gente já chega querendo ver tudo se está tudo certo. Se o coordenador do culto veio, se ele pôs a água aqui para o pastor, é muita coisa. E às vezes a gente vem atribulado, preocupado. Se chegar tarde, a gente já... É um monte de coisa que tem que fazer, então a gente já tem que chegar um pouquinho mais cedo para observar as coisas, né? Ver se está tudo certo, louvor, faz parte. Ver se o microfone está com... Cadê o Vitor? Se o microfone está com pilha, com bateria. Então, é um monte de coisa. E às vezes a gente vem meio atribulado, você já deixou lá em casa, você já saiu preocupado com alguma coisa, e aí você vem, chega aqui, tem várias coisas para fazer. Falo, Deus, às vezes não deu tempo de me ajoelhar ali e pedir misericórdia do Senhor. Que a gente tem que fazer isso, chegar aqui, irmãos, não tenha vergonha, se ajoelhe e fala com Deus. Fala para o Senhor falar com você durante o culto, durante a palavra. Peça. Ele ama isso dos filhos, viu? Porque é Ele que revela no nosso coração a palavra. Então, não tenha vergonha, chegou... Porque nós temos mania de chegar e cumprimentar um e cumprimentar outro, porque é gostoso. A gente vê os irmãos, é alegria para a gente. Mas primeiro a gente tem que se chegar diante de Deus. Amém? Que a gente aprenda essas coisas, né? Hebreus 1:3. Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quem fez isso? Jesus. Jesus. Quando ele veio aqui para a terra, todos nós sabemos o que ele passou. Ele deixou toda a glória dele, ele se humilhou e veio para cá, para viver como nós. Ele passou frio, ele passou fome, ele passou necessidades. Ele veio aqui para ver como é que era. Então, se você está passando alguma dificuldade, Jesus já é experiente, porque Ele já esteve aqui. Fale com Ele, em nome de Jesus, porque Ele é o nosso socorro. Ele veio para purificar os nossos pecados, porque Ele levou sobre Ele todo o pecado na cruz do Calvário. Para um minuto e pensa, de onde Jesus te tirou, de onde Ele me tirou.
deu uma volta no seu pensamento, né? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, glória a Deus. E Ele quer que a gente permaneça assim na presença dEle. Viu? Ele mudou, Ele comprou as nossas vidas, Ele pagou um alto preço por nós. E aí a palavra dEle nos ensina, com amor, a viver na presença dEle. Viver na presença de Jesus não é sacrifício, é liberdade. Hoje nós somos libertos para servir a um Deus vivo, que nos amou, que nos ama, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Esse é o Deus. Irmão, se você ainda não está pronto, não venceu ainda algumas coisas, não desista. Não desista. Que vai chegar a hora que você vai conseguir. Espera no Senhor, se esforça, ora. Quanto de nós que estamos há anos aqui na igreja, ainda temos coisas para resolver na nossa vida. Viu? Não desista. Porque o Senhor não desistiu de nós. Não desista. Em Hebreus 4:12 fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que palavra é essa? Que sabe o que está passando lá dentro de nós. Se eu olhar, eu vou ver você meio sério, ou com um sorriso, ou com uma fisionomia assim ou ali. Mas Deus, Ele está vendo a intenção do nosso coração. Você já parou para ver a grandiosidade disso? Ele está olhando lá dentro agora. Não tem idade, irmã. Ele está olhando lá dentro. E Ele espera de nós um coração quebrantado. Um coração obediente. Um coração que fala, Senhor, eu não estou ainda do jeito que o Senhor quer, mas eu vou em frente, eu vou continuar. Eu vou chegar. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos chegar. Em nome de Jesus. Em Salmo 119, 105, a palavra fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada, o que a lâmpada faz? Ela traz luz no escuro. Você está no escuro. Dentro de casa a gente já sabe meio que andar no escuro, né? Eu sei andar no escuro dentro da minha casa. Mas quando acende uma lâmpada, eu enxergo tudo. É mais fácil, não é? E a palavra de Deus fala que ela é luz, ela é lâmpada para o nosso caminho. Então, esse caminho que nós trilhamos, irmãos, é um caminho de luz. E onde tem luz, não há trevas. Em nome de Jesus. Em João 1, 2 e 3. Está todo mundo acordado? Amém? Ah, tem gente acordada ali. É bom ser criança, né? Em João 1, de 1 a 3, fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nada. O Verbo, Jesus, estava no início de tudo. Estava no início de tudo. Em Gênesis 1, 26 fala, né, que a gente já leu. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Será que a nossa semelhança física? Ou a nossa semelhança espiritual?
É a nossa semelhança espiritual. E não sei se física, se tem alguma semelhança entre nós, né, e Deus. Mas que perfeição que é que Ele cria um ser humano, que gera uma criança, que forma dentro do útero de uma mãe. Acho que só de você lembrar disso, pensar nisso, não dá para negar que existe um Deus, Criador de todas as coisas. Não é? Quem é mãe aqui? Avó, mãe? Pensa, né? E a espera da avó quando vem o nenê, né? Quando vem o netinho. É uma coisa incrível o amor que a gente tem. É uma coisa incrível. Ah, lá tem uma avó novinha ali, né? Está com quantos dias o nenê? 15 dias. É uma avó bem novinha. Mas Deus sabe todas as coisas, não é? Quem não tem, não precisa ficar, eu não tenho. Deus sabe de todas as coisas. Ele é perfeito. Ele sabe. E Ele tem que alegrar o coração de todos nós. Em nome de Jesus. Não é porque não tem que é inferior ou superior. Não é. É que Deus, Ele sabe todas as coisas. A palavra fala que tudo coopera juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Com certeza, Deus quer o melhor para cada um. O próprio Deus se fez carne, Jesus, e veio morar neste mundo e não pecou. Em João 1,14 fala assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus é a própria palavra em ação. Ele é a luz, Ele é o pão, Ele é a água viva, Ele é o nosso sustento, o Espírito Santo, que revela a palavra no nosso coração. Se a gente não tivesse o Espírito Santo, como seria revelada essa palavra? Não é? O Espírito Santo é que revela para nós. Nós estamos selados com o Espírito Santo de Deus. E como não andar conforme a palavra de Deus? Pensa, até eu tenho o Espírito Santo de Deus, não é? É lindo demais. Eu não sei se aqui tem alguém que ainda não tem o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, o selo da promessa, mas vai ter oportunidade de nesta noite receber, para que essa palavra seja luz em sua vida, né? João 1,4 fala assim: mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós recebemos o poder, gente, não é qualquer coisa. Nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, e onde tem um filho de Deus, tem luz. Brilha, não dá para ficar escondido, porque Ele é a luz. Nós andamos na luz, nós temos a luz do Espírito Santo em nós. Que em nome de Jesus a gente possa valorizar isso que a gente tem. Não tem como você não acreditar. Porque o Espírito Santo, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Amém? Em João 8, 31 e 32, a palavra fala assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, os que criam: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluias! A verdade, a palavra, o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo.
conhecermos, nós seremos livres. Livres, irmãos. Não precisar mais ficar dependendo das coisas do mundo. Nós vamos depender das coisas de Deus. Das promessas do Senhor na nossa vida. Então, a palavra, quando fala, conhecereis a verdade. Como que nós vamos conhecer? Aqui, lendo, estudando, pedindo para o Espírito Santo a revelação, a confirmação, em nome de Jesus. O mundo jaz no maligno, a palavra fala. Não é? Então, o que a gente quer do mundo? Nós queremos é do Senhor. Não é? Nós queremos é do Senhor. Então, irmãos e irmãs, queridos, que em nome de Jesus, a gente não venha se esmorecer diante de uma dificuldade, diante de um problema, porque também a palavra fala que nesse mundo tereis aflições. Teremos. Mas não vamos nos esmorecer, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Viu? Saiba que hoje, para mim estar aqui hoje, eu tive que tomar uma decisão. A semana passada, na quinta-feira, eu perdi o meu padrasto. Ele morava aqui, mas toda a nossa família é em Caraguá. Ele faleceu na quinta-feira passada. E hoje, o que acontece? 7 dias depois, era a missa de 7º dia dele, lá em Caraguá. E eu falei, e agora? O que eu faço? Vou para lá ou fico aqui? A palavra fala, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Aí eu liguei para meus irmãos e falei que eu não poderia ir, porque eu estava já comprometida, né? Já tinha um compromisso já, e eu não podia deixar. Tem hora que a gente tem que fazer escolha. Viu? Tem hora que a gente tem que fazer escolha. Avisei lá, aí eu vou outro dia. Eu sabia que ia ser numa igreja católica, sabia que eu ia ter que estar lá. Não teria problema se eu fosse, porque eu já fui. Em velório, em missa, essas coisas, mesmo depois de convertida. Já perdi meu irmão, já perdi minha mãe. Então, a gente, né, respeita. Não concordo, mas eu tenho que estar lá às vezes, né? Mas a palavra fala, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Então, tem momentos que a gente pode falar sim, mas tem momentos que a gente tem que falar não. Em nome de Jesus. E que a gente hoje possa, em nome de Jesus, honrar a Deus, por isso que Ele nos deu, que é o poder de ser chamados filhos de Deus. Sabe o que é isso, gente? No céu, o nosso nome está lá, registrado como filhos de Deus. E essa autoridade, esse registro que nós temos lá, nos promete, através da palavra, que a nossa geração será alcançada. Viu? Não é eu só, é a minha geração. Que a maldição alcança até a 3ª ou 4ª geração, mas as bênçãos vai até 1000. Glória a Deus. Então, eu não posso pensar só em mim hoje, eu tenho que pensar o que vem depois de mim. Então, eu tenho que crer nessa palavra, eu tenho que viver isso aqui, em nome de Jesus. Se eu não estou conseguindo ainda cumprir 100%, eu vou cumprir 80%, 90%, mas eu vou caminhando, em nome de Jesus. Viu? Então, que com vocês, jamais desistam diante de uma dificuldade. Creiam nesta palavra que é viva e transforma a nossa vida.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou pedir para o louvor estar subindo. E eu quero orar no sentido de aqueles que ainda, sabe, ainda têm dúvidas. Será que esse Deus é tudo isso mesmo? Será que essa palavra é tudo isso mesmo? A gente vai estar orando para que você seja tocado no fundo do teu coração, de que essa é a verdade, não tem outra verdade, não existe outra verdade. Em nome de Jesus. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim. Sei que não há tempo para